Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nossa caminhada rumo ao conhecimento da Igreja e de Jesus chegou num ponto muito importante. O tema do nosso próximo encontro é os sacramentos como sinais de Deus na vida da comunidade. O Senhor nos acolhe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iniciemos o nosso encontro elevando o nosso pensamento por meio da oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a primeira história que nós vamos partilhar com vocês tem como título O Giz e o Professor. Esta é uma história verdadeira que aconteceu há alguns anos na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Havia um professor de filosofia que era ateu convicto. Sua meta principal era usar um semestre inteiro para provar que Deus não existe. Ele era muito áspero e nervoso. Os estudantes sempre tinham medo de perguntar alguma coisa, pois além de debochar dos alunos, ele tinha uma lógica impecável. Por 20 anos, ensinou e mostrou sua descrença em Deus e dizia que jamais haveria alguém para vencê-lo, e ninguém ousava contrariá-lo. Embora, às vezes, surgisse alguém que tentasse, nunca o vencia. No último dia de aula, no final do semestre, ele sempre fazia a mesma pergunta à sua classe de 100 alunos. Se há alguém aqui que acredita em Jesus, que fique de pé. Nesses 20 anos, ninguém ousou se levantar. Todos sabiam que o professor faria em seguida. Ele dizia: qualquer um que acredita em Deus é um tolo. Se Deus existe, impediria que esses dias se quebrasse ao cair do chão. Esta simples questão provaria que ele existe, mas este ser chamado de Deus não pode fazer isto. E todo ano soltava o giz que caía ao chão, partindo em pedaços. E todos os estudantes apenas ficavam quietos, vendo a demonstração. A maioria dos alunos já começava a duvidar da existência de Deus. Certamente havia alguns cristãos, mas todos tiveram muito medo de ficar de pé. Então aconteceu um fato que marcaria aquela escola para sempre. Um jovem cristão veio de outro colégio transferido para aquela escola. Ele tinha ouvido falar sobre a fama daquele professor. O jovem tinha muita fé em Deus, mas estava receoso. Por 3 meses daquele semestre, orou todas as manhãs pedindo que tivesse coragem para se levantar, não importando o que o professor dissesse ou o que a classe pensasse. Nada do que dissessem abalaria a sua fé. Este era o seu pedido de oração a Deus. Coragem para ficar de pé e mostrar a todos sua fé no Senhor. Finalmente, o último dia de aula do semestre chegou. O professor disse: se há alguém aqui que ainda acredita em Jesus, que fique de pé. O professor e os 100 alunos viram atônitos o rapaz levantar-se do fundo da sala. O professor gritou com ironia: você é um tolo. Se o seu Deus existe, impedirá que esse giz caia ao chão e se quebre. E sarcasticamente, sorrindo com malícia, começou a erguer o braço. Inesperadamente, o giz escorregou entre seus dedos, deslizou pela camisa, correu sobre o sapato e, ao tocar no chão, simplesmente rolou, sem se quebrar. O queixo do professor caiu, enquanto seu olhar assustado seguia o giz. Quando o giz parou de rolar, levantou a cabeça, encarou o jovem e saiu apressadamente da sala. O rapaz caminhou firmemente para a frente de seus colegas e por meia hora compartilhou com todos a sua fé em Jesus e seu pedido de oração. Os estudantes ouviram silenciosa e atentamente sobre o amor de Deus por todos e sobre seu poder através de Jesus. Para refletir, o que essa história tem a nos dizer sobre os sinais de Deus na vida do ser humano? Você acredita que Deus é capaz de dar sinais visíveis de seu amor em nossas vidas e na vida de nossas comunidades de fé? Iluminando com a Bíblia. A nossa leitura é da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 21. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é o que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele ter nos dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois, como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Essas são palavras do Senhor. Partilha da vida e da Bíblia. O que o texto bíblico nos diz sobre o verdadeiro amor? Quais são os desafios que encontramos em nosso dia a dia que às vezes nos impedem de amar os nossos irmãos e irmãs como o próprio Cristo nos ensina? Com certeza, os sacramentos são sinais de Deus em nossas vidas e na vida da comunidade. Como esse texto bíblico pode nos ensinar a perceber esses sinais? Pense na sua resposta e partilhe conosco no nosso encontro. O convite para a nossa nova atitude, depois das reflexões tão importantes, queremos pedir a Deus sua ajuda para mudarmos um pouco o nosso jeito de perceber seus sinais em nossa vida e na vida de nossas comunidades. Então, o que podemos fazer de concreto ao longo dessa semana para vivermos melhor o verdadeiro sentido do amor de Deus e ao nosso próximo? Oremos juntos a nossa oração de celebração. Senhor Deus, fonte de vida, continua revelando teus sinais de amor através dos sacramentos. Fecunda os nossos corações para que sejamos capazes de produzir bons frutos e que esses frutos permaneçam no coração de nossas comunidades, alimentando a todos que deles necessitarem, que ao alimentar possam encontrar ou dar verdadeiro sentido para as suas vidas. Amém. Bênção final. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostra a sua face e se compadece de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos o Deus misericordioso, em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua perseverança. Espero que esse vídeo possa conduzir vocês a reflexões acerca dos sacramentos e que nos ajude no entendimento de todos os sacramentos que a nossa igreja oferece. Fiquem com Deus e até breve.